Então vamos lá. Depois do desenvolvimento teórico de gases ideais, podemos começar a resolver os nossos exercícios. Esses exercícios estão na página 508. O primeiro diz o seguinte: em uma empresa de oxigênio hospitalar, um técnico realiza alguns experimentos que visam melhorar o processo de enchimento dos tubos. Inicialmente, o gás, suposto ideal, a uma temperatura inicial de 27 graus Celsius, foi submetido a uma expansão isobárica, ou seja, aumentou o volume, mantendo quem? A pressão constante. Aumentando o seu volume de 400%. Ele tinha um volume inicial V0. O que significa aumentar um volume de 400%? É ir para um volume de quanto? Final 5V0. A seguir, realizou-se uma transformação isocórica a volume constante e a pressão do gás foi submetida a uma redução de 5/6 do seu volume inicial. Quer dizer, a pressão final, então, era a inicial menos 5/6 da inicial, que houve uma redução de 5/6. Portanto, a pressão final, 1/6 da inicial. Ao final dessas duas transformações, qual é a temperatura que o gás atingiu? Então, vamos lá. Na primeira transformação, fundamental, eu tenho que o quê? Sempre trabalhar com a temperatura em gases, em Kelvin, na escala Kelvin. Portanto, 27 mais 273 são 300 Kelvin. E se ela foi uma transformação isobárica, não temos a pressão, ela manteve constante. Então, V0 sobre T0, V final sobre T final. V0, quanto era a temperatura inicial? 300. 27 mais 273. Volume final. Está lá. 5V0. Temperatura final. Corto V0. 1500 Kelvin. Correto? Bom, e na segunda transformação? Essa aqui, cuidado, é a temperatura final na primeira transformação. O problema está nos pedindo a temperatura final depois da segunda transformação. Então agora eu vou para a segunda. Eu sei que é isocórica, não tem o volume. P0 sobre T0, P final sobre T final. P0, quanto que era a temperatura? 1500. Perfeito? Então, P0 sobre 1500. E a nova pressão final? Era 1/6 da inicial. P0 sobre 6 sobre a temperatura final. Corto P0, 6TF igual a 1500. Portanto, a temperatura final, 250 Kelvin, que seria a alternativa D de dado. Tranquilo? 2. Um probleminha da FUVEST bem interessante. Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual um êmbolo pode se movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a figura. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio a uma temperatura de 27 graus Celsius. Portanto, já sei que isto aqui, 300 Kelvin. O volume de ar na garrafa, 600 centímetros cúbicos. E o êmbolo tem uma área de 3 centímetros quadrados. Na condição de equilíbrio, com a pressão atmosférica constante, opa! Ele está me dizendo que a pressão vai ser atmosférica e ela é constante. Portanto, se está em equilíbrio com a pressão atmosférica, não vai variar a pressão. Vai se tratar esse gás aí, então, de uma transformação isobárica. Tá? Então, ele fala,
Na condição de equilíbrio, com a pressão atmosférica constante, para cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura, puxa, para cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura do sistema, o êmbolo subirá aproximadamente, nossa, se é isobárica, vamos relembrar, V0 sobre T0, V final sobre T final. Não temos a pressão. Qual é o volume inicial? 600. Temperatura inicial, 300. Eu quero saber quanto vale o volume final. Mas e a temperatura final? Ele falou para cada 1 grau Celsius. Então a final vai ser de quanto? 301. Deixa eu dar uma corrigidinha aqui, que eu pus 3001. 301. Isso aqui dá 2. 2 vezes 301. O volume final, 602 centímetros cúbicos. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou quanto é que o sistema subirá. Ok? Lógico, se aumentou a temperatura, a energia interna do gás aumenta e ele empurra o vedador ou a rolha, seja o que for, para cima. Mas de quanto? Aí eu tenho que lembrar que o quê? Esta variação de volume que o gás sofreu, o volume final menos inicial. 602 menos 600. Então, foi de 2 centímetros cúbicos. E aí eu lembro que volume é a área vezes a altura. Altura vezes a área. Então, a variação de volume que ele sofreu, 2. Quanto que ele vai variar a sua altura? Vezes a área, que é 3. Então, essa variação de altura que ele está pedindo para nós, 2/3, que seria 0,67, como ele pediu aproximadamente, 0,7, alternativa A. Ok?